eu quero passar para você uma prática muito importante. E se você quiser aprender idiomas, você vai ter que entendê-la e fazê-la, ou seja, criar a prática de fazer isso que eu vou te falar aqui nessa live todos os dias. E eu vou te mostrar por que isso é tão importante, porque pessoas que tiveram um sucesso não só aprendendo idiomas fazem isso todos os dias. Eu vou falar sobre grandes personalidades como Mozart, o Shakespeare, o Gustave Flaubert, Picasso e tantas outras personalidades que eu estudei ao longo de uns anos aí. E eu meio que entendi o que esses caras faziam para ter sucesso nas áreas deles. E eu vi que os poliglotas faziam exatamente a mesma coisa. Então, se você quer ter sucesso aprendendo idiomas, você também tem que fazer, tem que usar essa prática que eu vou passar na live de hoje. Beleza? 70% of the success in life is showing up. 70% do sucesso na sua vida, no sucesso na sua carreira, no sucesso naquilo que você está fazendo, é simplesmente comparecer. Quem falou foi o Woody Allen. Essa frase daqui, ela é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Pra mim, não é 70% do sucesso é comparecer. Pra mim, você vencer 100% de você ter sucesso no aprendizado de idiomas é você comparecer. Sempre, 100%. A prática, e sim, a palavra que eu quero que você leve da live de hoje é comparecer. Você tem que comparecer. Como assim, Lézio, comparecer? Poliglotas, eles só conseguem atingir um alto nível de fluência se eles comparecem todos os dias fazendo, nem que seja o básico, mas é comparecer. Então, embora a frase do Woody Allen ficou bem conhecida como 70% do sucesso na vida é só comparecer, é 100% do sucesso no aprendizado de idiomas é você comparecer. É estar todos os dias ali, um pouquinho, fazendo, pelo menos um pouquinho, você não deixando cair, você não deixando de lado. Por que eu tô falando isso? Porque aprender idiomas é tipo esquentar água. Se você deixa mesmo em fogo baixo, uma hora você ferve. Então a ideia aqui que eu quero te passar é: comparecer é a prática mais importante que você tem no aprendizado de idiomas. Se você estudar pelo menos uma palavra por dia, ouvir pelo menos um áudio, comparecer pelo menos um pouquinho todos os dias, é não ir dormir sem você ter aprendido algo novo, né? Eu tenho uma filosofia de vida que me acompanha há muito tempo, eu não durmo sem eu ter aprendido alguma coisa no dia. Não. Um dia da minha vida não pode ser desperdiçado. Eu tenho que aprender pelo menos uma coisa. Pelo menos uma palavra, pelo menos um vocabulário, pelo menos um som, pelo menos alguma coisa eu tenho que aprender. Isso é comparecer. É você dar um passinho por vez. Uns exemplos de pessoas que compareceram, ou seja, que estavam ali fazendo todo santo dia. Sim, posso dar um exemplo. Por quê? Porque ao longo da minha jornada, aprendendo histórias de poliglotas, entendendo a vida deles, entendendo o método deles, eu comecei a estudar uns caras que são poliglotas, mas não fizeram, digamos assim, não são famosos por serem poliglotas. Foram poliglotas, mas são famosos por outras coisas. Dois grandes deles que eu vou dar o exemplo agora. William Shakespeare e o Gustave Flaubert. Dois grandes escritores, um inglês e um francês. Tu sabe quantos livros, quantos rascunhos o Shakespeare teve que escrever antes dele escrever o primeiro trabalho de grande sucesso dele? Foram inúmeras, né? Foram inúmeras páginas que ele pegou e jogou fora, dizem os biógrafos. O Gustave Flaubert, quando ele escreveu o livro Madame Bovary em francês, ele trabalhava de 12 a 15 horas por dia durante 5 anos para escrever um livro de pouco mais de 300 páginas. Ele trabalhava todos os dias, mais ou menos de 12 a 15 horas durante 5 anos para escrever um livro de mais ou menos umas 300 páginas. Ele revolucionou a história da literatura, o Gustave Flaubert. Ele cunhou, né, o termo roteiro, né? Você sabe o que é um roteiro, né? Quando eu falo para você, esse é o teu roteiro, vai lá e faz esse vídeo. Roteiro, quem cunhou o termo foi ele, né? Ele só mudou a história de como se escreviam peças, de como se escreviam livros. Ele mudou tudo. Mas ele fez o quê? Ele compareceu. Ele mudou, ele escreveu o livro Madame Bovary, que cunha o realismo, né, o realismo na literatura, e ele simplesmente, né, compareceu todos os dias. Por que eu tô falando da história desses dois caras? Porque se tu quer aprender idiomas, você tem que comparecer pelo menos um pouquinho todos os dias. Você tem que ir lá, aprender pelo menos uma palavrinha, de preferência, se você já me acompanha, que essa palavra seja uma palavra frequente, pra você não gastar seu tempo de varde.
E também tem que se expor a pelo menos um pouco de conteúdo no idioma que você está aprendendo. Mas não tem o tempo de aprender nenhuma palavra. Não durma, né? Não durma sem você ter aprendido alguma coisa. Tá podre, tá cansado, tomou banho, botou o pijama. A última coisa que você pode fazer é aprender uma palavra, né? Pelo menos isso. Comparecer, pra mim, é a chave do sucesso. Os dois são poliglotas, tá? Shakespeare é poliglota e o Gustavo Flaubert também. Concerto de piano número 9 do Mozart. Das obras dele, ela é obra de, deixa eu ver, é K271, se eu não me engano. Ele compôs 271 peças para chegar nessa. E essa é a primeira obra dele que é considerada uma obra-prima, quando ele ficou famoso, né? O Mozart, né? O compositor, né? Tô falando do compositor agora. Ele teve que fazer 271 peças para chegar nessa, que é a primeira considerada a obra-prima dele, né? Daí pra frente viriam tantas. Tu sabe quantos anos foram de bagulho ruim que ele fez? Mais ou menos uns 10 anos de negócio ruim, né? Mas, como o Heisenberg, que é um senhor que eu peguei do livro dele, essas informações, ele conta o seguinte. Pelo menos esse então é o concerto piano número 9 que tu tá ouvindo aí. Os 5 primeiros concertos de piano dele eram basicamente composição de outros atores, de outros compositores que ele simplesmente reescreveu. Ou seja, ele mesmo assim estava empenhado, ele estava comparecendo, não era dele, tudo bem, ele estava reescrevendo, estava tentando mudar alguma coisa, mas ele estava trabalhando, ele estava comparecendo. Os outros 4, para chegar no 9, foram composições do Johann Sebastian Bach. Ele teve algumas aulas com o Bach, ele foi próximo do Bach, o Mozart. E ele meio que reescreveu, ele tentou colocar mais instrumentos e dar uma nova harmonia aos pianos concerto dele de 6 até o 8. Né? Ele tentou dar essa harmonia nas peças do Bach. E aí finalmente vem o 9, né? A primeira grande composição dele. 10 anos de estrada, 271 obras para trás, 8 delas foram pianos de concerto, né? Concertos para piano. Ele precisou de tudo isso, dessa bagagem, ele precisou caminhar essa estrada para chegar no primeiro momento de sucesso. Isso tem outra lição por trás também. Comparecer no aprendizado de idiomas, muitas vezes, principalmente quando você está no início, é muito difícil. Você tem muito trabalho para fazer, você tem muita coisa pela frente, você tem muita coisa a desvendar. Mas uma palavrinha por vez, como esses caras, como o Flaubert fez, uma página por vez. Às vezes ele ficava, o escritor, uma semana para escrever uma página e riscava. E tem tudo documentado hoje nas bibliotecas francesas, inclusive tem na internet, os manuscritos dele. Tudo riscado, uma página ele demorava uma semana para escrever. Mozart, 271 obras, 10 anos de estudo, 10 anos de dedicação, quase 24 horas em cima do bagulho para conseguir fazer algo que seria, então, depois considerada uma das primeiras grandes obras dele, né? Imagina, quem que aguenta, né? Ficar 10 anos só trabalhando em cima e nada de reconhecimento, nada de nada. Isso é comparecer. É você estar ali no aprendizado de idiomas e aprender uma palavrinha hoje, uma palavrinha amanhã, 3 palavrinhas depois, 4 palavrinhas depois, e no começo não vê esse resultado, principalmente nas primeiras semanas, tu não vê esse resultado, né, bem na tua cara, mas no acumulado, esse teu comparecimento, ele vai fazer a diferença para você. Quem não tem sucesso, não comparece. Quem tem sucesso, comparece. Terceira lição que eu quero que você tire da live de hoje. Não é genética. O que eu ensino aqui nas minhas lives é o método poliglota. Eu ensino várias técnicas, eu dou ferramentas para vocês. O pessoal lá dentro da comunidade tem o meu método completo. E todos eles conseguem aprender, vocês também conseguirão aprender qualquer idioma sem precisar depender de biologia. Como assim depender de biologia? Chega a ser um crime você chegar e falar para um cara assim, mas né, Mozart era um gênio. É você apequenar o trabalho dele, né? É você simplesmente jogar os 10 anos que ele trabalhou duro, todo dia, suando a camisa, comparecendo. É tu jogar fora e dizer que isso é pura biologia. Eu não tenho nada de diferente de você que tá aí me assistindo. Eu não tenho algo diferente na minha biologia. E a grande maioria dos poliglotas também não. Não é biologia. Isso é um mito, né? O mito é genética. A genética te favorece. Um mito. Tem um grande livro falando Myths of Language Learning, né? Os mitos do aprendizado de idiomas. A Jennifer Lawrence Hall e o Steve Brown são 2 grandes pesquisadores da Universidade da Califórnia, uma de Harvard.
Eles fizeram esse livro para demonstrar quão mito é isso de que os poliglotas, as pessoas que aprendiam vários idiomas, tinham algo de diferente na genética deles, na biologia. Não é. Aquilo que é diferente neles é exatamente aquilo que é a mesma coisa que tem nesses grandes gênios que a gente conhece. Comparecer. Todos os dias, pelo menos um pouquinho, e não ir dormir sem aprender alguma coisa. Tu não para até tu aprender alguma coisa. Tu não para até tu subir um degrau no teu idioma. Porque é isso que vai fazer a diferença pra você.